Olá, boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam todos, sejam todas bem-vindos. Boa noite, Naroca, boa noite, Feli, Ivana, todos que estão chegando. Oi, Gal, boa noite, querida. Vivi, boa noite. Gobis, boa noite. Ed, boa noite. Gabi, olá, Gabriela, boa noite. Karena, sejam todos, Cris, Valdirene, sejam todas bem-vindas. Marilda do Rio, Simone, a Lorena de novo, olá, querida Kelly, sejam todos, Cássia, sejam todos, sejam todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. Sim, você não está aqui no Brasil, não é, Deb? Aí já é tarde. Boa noite, Aninha, Sandra, sejam todas bem-vindos. 5 segundos para as 20 horas, vamos aguardar mais um pouco para que outras pessoas possam vir chegando, Rio de Janeiro, para que a gente possa fazer a nossa prece e iniciar o nosso estudo conjunto de hoje, o nosso Evangelho no Lar. Aguardar mais um pouquinho. Boa noite, Nai. Boa noite, Pati. Boa noite, Adri. Boa noite, Vivi. Será que as mulheres buscam mais evolução espiritual? Maior que 90% das mulheres. Tem razão, Vivi. O que é lamentável, né? Porque é verdade. Por incrível que possa parecer, né? Parece que as mulheres estão mais atentas ao movimento espiritual que está ocorrendo no nosso planeta. Oi, Ana Verônica, boa noite, querida. Vê, boa noite. Sejam todas bem-vindos. Oi, Dani, boa noite. Flávia. Diana, olá, querida. Olá. Vamos fazer então a nossa prece para que nós possamos nos sintonizar mais e melhor com a espiritualidade que se faz presente. Mestre Jesus, mais uma terça-feira, Senhor, e mais uma vez aqui encontramos-nos reunidos em torno do Teu nome para realizarmos o culto do Evangelho em nossos lares. Agradecemos imensamente mais esta oportunidade, Senhor, de sermos auxiliados por Teus missionários, por Teus obreiros. Agradecemos mais uma vez pela Tua própria presença em nossos lares. Que durante este culto do Evangelho, Senhor, nós possamos receber a assistência da espiritualidade maior que se faz presente em cada um dos lares. Que nossos lares possam ser limpos de toda energia negativa e, quem sabe, da presença de um ou outro irmão espiritual que não está harmonizado contigo, Senhor. Que ele possa, no momento deste culto, então, ser convidado a ser esclarecido e ser levado para um outro local que não o nosso lar. Que nosso lar, que nós e que todos aqueles que vêm à nossa mente possam ser, nesse momento, atendidos por Ti e pelas equipes espirituais presentes. E em nome de Deus, nosso Pai, em Teu nome, Mestre Jesus, em nome da coordenação espiritual deste trabalho, nós damos iniciado nosso culto do Evangelho no lar, rendendo graças a Deus e graças a Ti, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Queridos, gratidão a todos. A partir deste momento, então,
eu vou estar desativando os nossos comentários para que possamos estar mais atentos ao nosso Evangelho no Lar. Vamos rapidamente a alguns avisos. Todo dia tem aviso, né? Não é, esse não é um aviso, é só uma constatação. Há uns 2 anos atrás, mais ou menos, foi lançado no cinema o filme de Paulo de Tarso, o filme de Maria de Magdala, e hoje em dia tem uma série da Netflix sobre Maria de Magdala. E hoje uma pessoa veio me perguntar, queridos, nenhum dos 2 filmes, nem o seriado de Maria de Magdala, eles são baseados em fatos históricos, teológicos, arqueológicos ou espíritas, ok? Estejamos atentos a isso. Eu já falei isso aqui outras vezes, mas como hoje uma pessoa veio me perguntar, e há 2 semanas atrás a palestra sobre Maria de Magdala se fez presente no YouTube, a palestra que eu fiz, então, só esclarecendo, é uma leitura romanceada, não deixa de ser filmes e o seriado muito bonitos. Eu não assisti todo o seriado do Netflix, porque logo no início eu vi que tinha muitos aspectos que definitivamente não batiam com nada que eu conhecia. Então, e como é um seriado, então não assisti. Filme de Paulo de Tarso, filme de Maria Madalena, filme lindíssimo, eu já falei isso aqui. No filme de Maria de Madalena eu chorei um monte no filme, mas não querendo com isso dizer que representa algo que seja, que todos os fatos ali retratados sejam verdadeiros, ok? Ah, Amanhã, não. Quinta-feira nós temos nosso estudo normal às 20 horas do Renovando Atitudes Hamed. Sexta, Amor e Sexualidade com Joana. Sábado iremos fazer uma palestra no Instituto Vida. Nós ainda não sabemos, será à noite, porque sábado passado foi seminário pela manhã, mas próximo sábado à noite não sabemos ainda o direito o tema. E já avisando a todos que no dia 18, sem ser esse sábado outro, nós estaremos aqui numa live com a Dani, que ela está aqui presente, inclusive, desculpe, com a Dani aqui do Justiceiras. Iremos estar fazendo uma live sobre relações abusivas. Então, desde agora eu já estou dizendo isso. E amanhã nós não temos nada, mas amanhã eu vou estar aqui postando aqui a palestra sobre Judas, que foi ao ar, eu não sei quando, mas foi por esses dias agora. Eu ainda não postei, então amanhã eu estarei postando. E amanhã eu estarei gravando uma palestra muito bacana que já há muito tempo eu gostaria de estar fazendo, que é falando sobre o corpo de Jesus. Teologicamente falando, o que os cristãos primitivos, o que os apóstolos pensavam que fosse o corpo de Jesus, as diversas correntes no cristianismo primitivo que teve, como foi o que ocorreu com o corpo de Jesus, como foi a sua ressurreição, todas as explicações que nós temos teológicas e espíritas. Então, foi um grande quebra-cabeça e foi montado. Então, eu estarei gravando essa palestra, estou bem feliz. Irei gravar posteriormente para o canal do Eduardo Sabag também. Eu vinha gravando sobre os apóstolos. E eu conversei com ele da gente mudar rapidamente agora e depois voltar para os apóstolos. Então, eu estarei gravando, deve ir ao ar semana que vem. Vou gravar também uma palestra sobre os irmãos de Jesus. Jesus tinha irmão? Como assim? Calma. Sereniza o coração, ok? Então, e vou gravar também uma palestra sobre o Espírito Verdade. Mas tudo vai ser no canal do Eduardo, eu só estou dando spoiler aqui, é porque agora eu estava exatamente montando um quebra-cabeça sobre o corpo de Jesus, sobre essa figura, né? Dito isto, vamos então ao nosso Evangelho no Lar de hoje. Ontem, toda segunda eu tenho um outro trabalho, né? Tenho outros trabalhos, na verdade, outros trabalhos dentro do movimento espírita. E em um dos trabalhos que eu estava ontem, com a doutrina espírita, nós falamos sobre um capítulo que eu falei assim, nossa, amanhã na minha live do Culto do Evangelho no Lar eu vou falar sobre essa passagem. Eu achei bem interessante. Então, para quem tiver o seu Evangelho segundo o Espiritismo na mão, capítulo 18, item 10. Capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 10. Capítulo 18, muitos serão chamados, mas poucos escolhidos, fazendo referência
A parábola dos talentos, por exemplo, capítulo 25, ele fala rápido demais, o Jack, né? Fala sério. Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30, é a parábola dos talentos, e porque muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Ah, não está ali não. Ali na parábola dos talentos está, para quem muito for dado, mais ainda será dado. Para aquele que tem pouco que tiver, até o pouco que tiver será retirado. Muitos serão chamados, os poucos escolhidos. Evangelho segundo Mateus, capítulo 20, versículo 16. Pronto. Essa passagem. Confundi com a parábola dos talentos. Acontece, né? Então, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 10. A quem muito foi dado, muito será pedido. Lembrando que cada versão das obras de Kardec, dependendo da editora, essa aqui é a minha tradução da LAC, tradução do Herculano Pires. Eu, particularmente, gosto muito da tradução do Herculano Pires e do Guilherme Ribeiro, da FEB, mas existem mais de 10 edições e traduções diferentes, ok? Então vamos lá, item 10. Porque aquele servo que soube a vontade de seu senhor e não se apercebeu e não obrou conforme a sua vontade, dar-se-lhe-ão muitos açoites. Mas aquele que não a soube e fez coisas dignas de castigo, levará poucos açoites. Porque a todo aquele a quem muito foi dado, muito será pedido. E ao que muito confiou, mais conta lhe tomarão. A única coisa que eu não gosto nessa tradução é exatamente a tradução da Bíblia utilizada, que é a tradução de uma das Bíblias, a tradução de Sassi, ou de Sassi. Eu não gosto dessa tradução, então eu gosto da tradução de Herculano Pires, mas a Bíblia que foi utilizada pelo Kardec, que é a tradução de Sassi, eu não gosto. Mas enfim, é que está aqui, ok? Eu vou ficar nessa passagem só, na verdade. Então nós vamos ver por quê. É uma passagem que eu faço muitas vezes eu faço referência a esta passagem nas lives e nas palestras. Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, versículo 48. Mas aquele que fez coisas dignas de açoites e não souber, com poucos açoites será castigado. Mas aquele que fizer coisas dignas de açoites e o souber, com muitos açoites será castigado, porque a quem muito for dado, muito será cobrado. No entanto, eu quero chamar aqui a atenção, voltando para o item 12. Esse é o motivo, na realidade, que eu quis fazer vir aqui. Item 12, Kardec diz: estas máximas encontram, sobretudo, a sua aplicação no ensinamento dos espíritos. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo é seguramente culpado se não os praticar. Foi por esse motivo. Eu tinha esquecido que foi por causa desta frase que eu decidi hoje fazer o nosso evangelho. Estas máximas encontram, sobretudo, a sua aplicação no ensinamento dos espíritos. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo é seguramente culpado se não os praticar. Por que eu quis utilizar? Por que eu li de novo essa passagem? Nós precisamos entender, queridos, que quando Kardec faz a codificação kardeciana, e os próprios espíritos que vêm junto a Kardec não eram espíritos espíritas. Kardec não era espírita, ainda não existia a religião espírita. Não existia praticamente nada a respeito de psicologia. Jung vai surgir bem depois. Freud, se eu não me engano, nessa época já tinha... Freud, sim. Mas Jung vai surgir bastante tempo depois. Por que eu estou dizendo isso? É porque se alguém lê essa passagem, em outras passagens, tanto do Livro dos Espíritos, quanto do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver a palavra punição e culpado. O que ocorre? Não existe isso. Então vamos ver que Kardec, respeitamos imensamente, por favor, não estou aqui denegrindo a imagem de Allan Kardec, mas ele escrevia como um homem do século XIX que foi criado de acordo com os preceitos religiosos do século XIX. Então nós estamos falando aí de 3.400 anos de uma historicidade teológica judaico-cristã em que existe um Deus que pune, em que existe um Deus que castiga. E mesmo que no Novo Testamento Jesus ele reinterpreta a significação de Deus, ele traz Deus para dentro da nossa casa, chamando Deus de Pai,
que é o Deus de amor, o Deus da misericórdia, ainda assim, dentro da Igreja Católica Apostólica Romana e dentro do protestantismo, a partir do século XVI, essas conotações do Deus que pune, do Deus que castiga, elas permanecem existindo. Então, isso é muito importante que a gente entenda. Por isso que eu quis trazer essa passagem. Porque às vezes nós podemos ter aqui conosco alguém que está chegando agora na doutrina espírita falando, não, mas espera aí, é culpado, tem punição em outras passagens. Basta fazer uma rápida pesquisa que você vai ver que a palavra que punição e castigo aparece muito. Mas nós precisamos entender, não foi um livro escrito no século XXI. Não foi um livro sequer escrito a partir da segunda metade do século XX. Não, é um livro que foi escrito em 1800, no caso do Evangelho segundo o Espiritismo, 1863. Então temos o Livro dos Espíritos, 1857, o Livro dos Médiuns, 1860, o Evangelho segundo o Espiritismo, 1863, o Céu e o Inferno, 1865 e a Gênese, 1868. Então, é 150 anos atrás. Então, vamos relevar, por favor, vamos relevar certas colocações que podem ter aí, como essa de culpado. Ninguém é culpado de nada. Vamos parar, vamos tirar isso de nós, ok? Essa questão de eu sou punido, eu sou culpado, e que Kardec faz essa colocação aqui, né? Vamos reler. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo é seguramente culpado se não os praticar. Pronto. 2,5 bilhões de pessoas são culpadas, incluindo eu e todos vocês que estão aqui. Porque, a não ser que vocês conhecem alguém que cumpra todos os preceitos do Cristo? Será que a gente conhece alguém assim? Não. Então, precisamos entender, ainda estamos em um mundo de provas e expiações, não tem culpa. E somos espíritos em evolução. Exatamente, todo o foco do nosso estudo de quinta-feira é exatamente isso que Hamed nos diz, né? Somos agora o que de melhor poderíamos ser de acordo com a nossa gradação evolutiva. E meu olho está coçando. E o que isso quer dizer? Muito simples. Se você tem uma mesinha de centro no meio da sala, não tem mesinha de centro, mesinha e tal. E aí você tem filhinhos pequenos. Tem filhos de, sei lá, 2 anos e meio, já começa a ficar em pé? Acho que já, né? Já? Não sei. Jack não sabe nada sobre criança. Enfim, mal sabe sobre ele mesmo, quanto mais sobre criança. Eu não tenho filhos, então não tem como saber. Então vamos supor que um bebezinho de 2 anos e meio, ele já fique mais ou menos em pé. E ali, o que ocorre? Você deixou em cima da mesa umas facas. Deixou umas facas, sei lá, estava fazendo churrasco, deixou um monte de faca em cima da mesa. Aí seu filhinho vai ali e ele pega na faca. O que você vai fazer? Você imediatamente retira as facas, tira a faca da mão dele e tira as outras. O bebezinho é culpado porque ele mexeu na faca? Não. Por que ele não é culpado? Porque ele ainda não tem a consciência, a capacidade de entender que mexer com uma faca é algo perigoso para quem não sabe. Esse é o ponto, entendem? Essa é a grande questão. Então, quando eu erro, quando você erra, tá, só eu, vocês não, vocês são espíritos superiores puros, eu tinha esquecido, né? Mas vai que aqui no meio desse tem algum, mas quando eu erro, Jesus não fala assim, bem feito, tem que comprar o chicote, tem que ficar se chicoteando, sim, meia culpa, meia culpa, meia culpa. Gente, não tem isso. O problema de nós, e eu vejo isso muito no movimento espírita ainda, é que mesmo nós espíritas trazemos para dentro do espiritismo o Deus homem, o Deus humanizado. O que eu quero dizer com isso? É o Deus do Antigo Testamento. É o Deus que pune, que castiga, que é vingativo, que ele manda matar pessoas. O Deus do Antigo Testamento é esse. É um Deus que se cansa, é um Deus que se arrepende. É um Deus humano. É um Deus humano. E o que ocorre? Quando, com o advento do cristianismo primitivo, não na época de Jesus, isso não ocorre na época de Jesus, mas depois, com o advento do cristianismo primitivo, como muitos pagãos e idólatras adentram o cristianismo, eles trazem para dentro do cristianismo exatamente o mito do Deus homem, que eles tinham lá os deuses que eram homens, que tinham os sentimentos humanos, como também o Deus do Antigo Testamento. Então eles divinizam Jesus. Também não vou adentrar nessa questão agora. Então, é importante que a gente entenda isso. Qualquer um que acha que Deus pune, Deus castiga,
Menos, pode ser menos. Mas, Jack, a tal da lei da ação e reação, sim, ela existe como uma lei de causa e consequência. Mas não é Deus que está falando, Jack fez isso, eu vou punir ele. Não existe isso. Isso é um Deus homem. É um Deus que não é Deus, porque ele tem sentimentos dos homens, humanos, como eu, e vai punir. Punição, castigo. Não tem isso, por favor. O que tem é uma lei de ação e reação, causa e consequência. Ou seja, aprendizado. Nós estamos em um planeta escola. E alguns espíritos vão dizer que estamos num planeta escola, outros num planeta hospital, outros espíritos vão falar num planeta prisão. E tudo é o mesmo contexto. Por exemplo, planeta prisão. Eu já falei isso em outra live. Quando você prende um criminoso, alguém cometeu um crime e você prende, você encarcera essa pessoa, você não está fazendo um bem só para a sociedade. Você está fazendo bem também para aquele espírito imortal, impedindo que ele cometa ainda, angarie ainda mais débitos para o seu futuro. Então, veja, eu não estou adentrando no mérito se as prisões são humanizadas, se não são. Não estou adentrando nesse mérito. O que eu estou dizendo é que quando você tira uma pessoa que cometeu um crime da sociedade, não é só a sociedade que você está ajudando, você está ajudando aquela pessoa para que ela não cometa ainda, que a dívida dela não fique ainda maior. Então, também é bom para ela, por incrível que possa parecer. Qual é o planeta? Planeta prisão, planeta hospital. Por quê? Evangelho segundo Marcos capítulo 2, versículo 15, Mateus capítulo 9, versículo 12, Lucas capítulo 5, versículo 21. Eu não vim para os sãos, vim para os doentes. Então todos nós somos seres que ainda estamos em um processo de aprendizado, ou seja, nossas almas elas ainda trazem em si muitas mazelas e podemos sim chamar, quem sabe, essas mazelas de doenças. Apesar que é melhor dizermos que nossas almas trazem questões a serem retificadas. Fica melhor. E o planeta escola, que é verdadeiro, que é o verdadeiro. Porque tanto criminoso quanto doente, ele vai o quê? Aprender algo. Planeta escola. Estamos aqui para aprender. Somos ainda crianças. Esse é o ponto. Né? Não adianta você chegar para um bebezinho de 2 anos e meio e falar assim, fulano, não pega na faca porque você vai se cortar. Ele vai falar assim, hã? Ele não entende o que você está falando, ele não tem essa consciência, ele não tem essa capacidade ainda. Somos nós. É como eu sempre digo, quando Jesus traz os seus ensinamentos, ele não vem nos dizer o que a gente já tinha capacidade de entender. Ele vem nos dizer o que é certo. Né? Então, aquele que te bater na face direita oferece à esquerda, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e vos maldizem. Ele vai dizer, não julgue para não ser julgado, perdoe para ser perdoado, faça ao próximo o que você gostaria que vos fosse feito. É essa linha didática do Cristo. Ele vem nos dizer, nos mostrar o que nós devemos fazer. Não que aquela época a gente já conseguisse ou que hoje a gente consiga. Não. Mas nós estamos ainda em aprendizado. Então, por favor, quando você lê no Livro dos Espíritos ou no Evangelho segundo o Espiritismo que Deus pune, que Deus castiga, isso é o Deus humanizado. Então nós temos que levar em consideração a época em que os livros foram escritos, tanto que algum tempo atrás houve um movimento, uma corrente dentro do movimento espírita querendo atualizar a codificação kardeciana em vários aspectos. E aí outras lideranças acharam que não, tinha que deixar do jeitinho que está. E é o que eu digo, é complicado, porque aí dá um trabalhão. Quando você tem uma pessoa chegando no espiritismo, você fala, não, calma, deixa eu te explicar, não é bem assim. Vamos entender como pensavam as pessoas do século de 150 anos atrás. E igualmente os espíritos, porque muitos dos espíritos que vão estar ali na codificação são espíritos católicos. Então, de uma forma ou de outra, eles continuam trazendo isso. Vamos ver na própria literatura de André Luiz, em muitos dos resgates, ele vai dizer o quê? Que tem padres, tem pessoas de outras religiões, freiras. Joana de Ângeles aparece como uma freira. Né? Então, a gente precisa entender exatamente isso. Não, mas espera aí, como assim? A pessoa foi padre, mas ele já morreu, já desencarnou, ele está vendo que existe a reencarnação, vida no mundo espiritual, ele continua se vestindo como padre? Sim. Tá tudo bem. Sereniza a tua alma. Assim como muitos de nós, muitos de nós menos, vez ou outra,
Nós vemos nos trabalhos das casas irmãos franciscanos trabalhando, ainda com o mesmo hábito. Mas por que eles já não sabem das realidades da vida espiritual? Sabe, mas eles se sentem bem daquele jeito. Joana de Ângeles, ela se sente bem vestida de freira. Ela aparece desse jeito. Podia aparecer de outra forma? Sim, mas é a forma como ela... Porque afinal, ninguém conhecia Joana de Ângeles antes de Divaldo. Ela podia aparecer como um espírito iluminado, seja, mas não precisava ser com o aparência de freira. E sim, ué, mas isso quer dizer que Joana de Ângeles não é então um espírito superior? Não, eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que ela se sente bem no hábito da Igreja Católica Apostólica Romana e vamos respeitar. Então, dentro da codificação, não é diferente. E eu vejo também muitos espíritas com uma visão muito equivocada sobre o espiritismo. Eu vejo muitas pessoas adentram o espiritismo e trazem para dentro do espiritismo o dogma católico, o dogma protestante da inerrância bíblica. O que é isso, inerrância bíblica? O dogma da inerrância bíblica é que tudo que está no Antigo e no Novo Testamento é a palavra inspirada de Deus, está absolutamente correto. Isso dá um grande problema, teologicamente falando, porque dentro do Antigo Testamento existem contradições, dentro do Novo Testamento existem contradições. E é muito interessante quando você vai adentrar num debate teológico ou quando você assiste debates teológicos e um fala uma coisa, não, porque eu penso isso e isso. Aí ele cita um capítulo, um versículo e outro. E eu penso isso e isso, totalmente oposto, e cita o capítulo e o versículo. E não tem como ser coerentes um com o outro. Então eles se chocam a despeito de estarem no mesmo livro. Precisamos entender isso, ok? Dentro da doutrina espírita, não é porque foi Kardec que eu considero um homem genial, ou seja, ele era, para mim, na minha concepção, ele era um gênio, para mim. E os espíritos evoluídos todos, não quer dizer que por eles serem espíritos evoluídos, absolutamente tudo que está aqui, como agora eu acabei de ler. Então, se você volta e meia sim tem questões sobre punição, castigo, por favor. Deus não pune, Deus não castiga. E eu espero que com o estudo das obras de Hermede, de Joana de Ângeles, da psicologia transpessoal, a gente esteja entendendo melhor esse processo. Ou seja, eu sou uma criança espiritual, eu tenho 2 anos e meio, tenho 3 anos e meio, sei lá quantos anos eu tenho. E Deus vai cobrar de mim de acordo com a minha capacidade. Porque aí você fala, não, mas a pessoa já conhece. Isso é um outro equívoco espírita. Isso é um outro equívoco. Não quer dizer que porque a pessoa sabe, que a pessoa vivencia. É uma coisa completamente diferente. Você pega uma criança de 10 anos, ela já sabe ler, não sabe? Ué, dá o Evangelho segundo o Espiritismo para ela, dá o Novo Testamento. Chega para ela e fala, então, meu filho, minha filha, não julga para não ser julgado, faz o bem ao próximo. Aí ela, tá. O que eu falei, filha? Para não julgar o próximo, para perdoar e tal. Ah, pronto. Isso quer dizer que ela já entenda o que você está dizendo? Não. É importante que a gente entenda isso, ok? Então não é porque você sabe, porque você lê, porque você estuda, que você vivencia. E eu espero que todos tenham muitos exemplos nas casas espíritas para ver, porque as casas espíritas são... Quem frequenta as casas espíritas? As pessoas que vão assistir palestras, mas tem os seus presidentes, as suas dirigências, seus coordenadores, seus trabalhadores, e todos são o quê? Seres humanos. Sendo seres humanos, eles erram, Jack. Ué, como não? Claro que erram. Claro que erram. Claro que erram. Tá certo? Então, vamos nos serenar em relação a isso. Eu trouxe essa passagem exatamente por isso, porque está dizendo que aquele que fizer coisas dignas de chibatadas e não souber, com poucos açoites será castigado. Mas aqui muito for dado, muito será cobrado. Mas não adianta. E Deus, o Cristo, a espiritualidade maior, sabe disso. Não é porque o Jack sabe que ele já vivencia. Não, são coisas muito diferentes. São as famosas duas asas. A asa da razão e a asa da emoção. Né? São a asa da sabedoria e a asa do amor. São coisas bem diferentes. E a gente precisa estar atento. Então, você pensa assim, não, mas eu já sou espírita, eu sei muito. Não, calma, calma. O que vai acontecer? Quando nós desencarnarmos, a espiritualidade vai ver, não, poxa, realmente, ele frequentou, ele estudou muito e tal, mas ele não conseguiu ainda vivenciar. Por quê? Porque espiritualmente falando, ele ainda é uma criança.
Se não fosse assim, os governantes do planeta, que são pessoas geralmente inteligentes, geralmente são pessoas inteligentes, pessoas que assumiram cargos, que conquistaram pela inteligência, pelo intelecto, eles não são moralmente, não quer dizer que eles sejam moralmente evoluídos. E o mesmo se dá com a religião. Não é porque nós estamos aqui que a gente já tem a capacidade. Agora, qual é a grande questão? A grande questão é, qual é o esforço, queridos? Qual é o esforço que nós temos feito para nos tornarmos pessoas melhores? Resposta da questão 132 e 167 do Livro dos Espíritos. O objetivo da encarnação, da reencarnação, é a nossa evolução espiritual. Então, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, tem 4. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que ele faça para domar as suas más tendências. E nesse mesmo item, Kardec vai chamar a nossa atenção sobre os espíritas imperfeitos que não possuem a maturidade do senso moral. Eu acho que eu já falei isso numa outra live, não já? Estou achando que já, não sei. Eu falo tanta coisa em tanto lugar que eu nunca sei o que eu falei aonde. Então, maturidade do senso moral. O que quer dizer isso? Gradação evolutiva espiritual. Então, se eu tenho 5 anos, se espiritualmente falando eu tenho 5 anos, a mim será cobrado o equivalente a 5 anos. O outro, a 10 anos, outro 15 anos. Não tem como saber quantos anos cada um de nós tem, porque, vejam, é uma outra questão. Nenhum de nós, resposta da questão 78 do Livro dos Espíritos, nenhum de nós sabe quantas reencarnações viveu, há quanto tempo a sua alma, o seu espírito existe, quando o seu espírito foi criado. Está lá, é o mistério de Deus, está lá na questão 78 do Livro dos Espíritos. Os espíritos mesmo dizendo que não tem conhecimento de tudo, e é simples assim. E mesmo assim, mesmo com muitas vidas, às vezes, vamos supor, é uma hipótese, por favor. Então, talvez eu tenha vivido 10 reencarnações e tenha aproveitado, tenha tirado nessas 10 reencarnações, eu tenha tirado nota 7. E uma outra pessoa viveu essas 10 reencarnações e tirou nota 10. Ou seja, a nossa alma tem o mesmo tempo de existência, mas o aproveitamento foi diferente. Por quê? Por causa da utilização do livre-arbítrio. Então, não é porque a gente sabe, mas é claro que, agora de um outro ponto de vista, é claro que se você sabe, a espiritualidade espera esse esforço. É exatamente isso, né? Essa perseverança no bem. Evangelho segundo Mateus capítulo 10, versículo 22. Aquele que perseverar até o fim será salvo. É perseverar no bem. Não é, como eu sempre digo, ser perfeito. É perseverar na busca pelo bem. Na vigilância de estar fazendo o seu melhor. Essa é a grande lição. Essa é a grande lição. O que a gente não conseguiu hoje nessa vida, e eu sempre digo isso, é óbvio que... Porque se assim fosse, gente, todo espírito ia ser perfeito. Todo espírita é ser espírito puro. Você conhece alguém? Você conhece algum espírita que seja, que você olhe vivo, que você fale, nossa, esse é um espírito superior, um espírito evoluído? Já tivemos no passado, né? Tivemos vários, e não vamos adentrar aqui os nomes, porque pode ser que eu esqueça alguém ou seja injusto. E temos hoje em dia Divaldo, em todo o seu esforço de levar a doutrina espírita para o planeta inteiro, com a sua obra fantástica, A Mansão do Caminho. Já estive lá 2 vezes, é uma obra assim, que você se perde lá dentro, é espetacular. Então, é importante isso, sabe? É importante a gente entender que a gente tem o Jesus como guia e modelo, mas não quer dizer que a gente vai terminar a vida como Jesus, ou como qualquer espírito mais evoluído. Não, por quê? Porque nós estamos na nossa gradação evolutiva. Esse é o ponto, queridos. Então, por favor, não vamos nos culpar pelos erros que cometemos no passado, mas vamos buscar, sim, nos retificar, na medida que a gente consegue. Resposta da questão 642 do Livro dos Espíritos. 642? Fiquei na dúvida agora. Né? Devemos fazer bem no limite das nossas forças, não é? Você que está me vendo aí, 625, 640, 642, mas a gente não falar que é besteira, bobagem, que é tanto número aqui na minha cabeça que às vezes dá um nó, sabe? Vamos ver se é isso mesmo, 642.
Hum, é exatamente isso. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Fazer o limite, fazer o bem no limite das suas forças. Então, é o esforço. A grande pergunta que nós sempre devemos nos fazer é o quanto que a gente tem se esforçado no bem, né? Eu acho que esse é o grande ponto. Esse processo de interiorização, de autoconhecimento, de autoconscientização, de despertamento que todos nós estamos vivenciando agora de uma forma mais intensiva nesse movimento planetário pandêmico, é exatamente isso. Quem sou eu, Jack? Como eu venho me comportando na minha existência atual? Como eu pretendo me comportar daqui para frente? Eu estou mais atento a mim mesmo? A pandemia é exatamente esse movimento para a gente se voltar para dentro de nós mesmos. Nossa, Jack, eu não fiz isso, mas eu vi todos os seriados da Netflix possíveis, já assisti tudo. E será que você está utilizando bem o seu tempo? Não é que seja errado, não, mas será que a pessoa passar 10 horas por dia vendo Netflix, esse é um caminho de autoconhecimento? Fica aí a reflexão, né? Não estou dizendo que é errado ver, o que eu estou dizendo é o quanto. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 13. Vamos ver o que ele diz? Ah, a vida terrena deve servir unicamente para o vosso aperfeiçoamento moral. A vida terrena deve servir unicamente ao vosso aperfeiçoamento moral. Lembrei outro, capítulo 16, item 12. Vamos ver o que está lá no capítulo 16, item 12? Se eu achar, fica bom, né? Olha o que ele está dizendo. Diga-se de passagem, o mesmo espírito protetor da mensagem capítulo 11, item 13, por isso que eu tenho aqui. Quando considero a brevidade da vida, causa-me dolorosa impressão a vossa incessante preocupação com os bens materiais, enquanto dedicais tão pouca importância e consagrais tão reduzido tempo ao aperfeiçoamento moral. Eita! O melhor é que não sou eu dizendo, eu só estou lendo, entendeu? Enquanto dedicais tão pouca importância e consagrais tão reduzido tempo ao aperfeiçoamento moral. Jack, qual é um tempo ideal necessário? Não existe. Mas tem que, quando a gente entender, quando a gente compreender, o tempo já está acabando, que quanto mais eu conseguir vivenciar o Cristo na minha vida, mais ele vai se fazer presente, mais a minha vida ela foi a postagem de ontem ou de hoje, eu não sei, dos trilhos. Eu não fiz uma postagem dos trilhos, do trem, sei lá quando foi, eu acho que foi ontem. Hoje eu não lembro o que é que eu fiz. Mas enfim, eu fiz uma postagem ontem, hoje, sobre os trilhos do trem. Então, quando você adentra os trilhos da tua vida, pronto. Tudo flui. As estações vão aparecendo. Natural. Você não tem que correr atrás da estação. É você ir na sua velocidade à estação, mas você tem que estar nos trilhos. Se você não está nos trilhos, você se perde. Qual é o trilho? Jesus, queridos. Nosso trilho é a nossa consciência, são as leis de Deus, é o Cristo, é ter Jesus como nosso guia e modelo. A resposta da questão 625 do Livro dos Espíritos. Então, é muito importante que a gente saiba disso. Cada um tem o seu tempo, né? Eu já disse isso aqui. Eu amo estudar, eu amo aprender. Quando eu estudo, quando eu aprendo algo novo, é novo, é bacana para mim. Eu tenho essa sede de conhecimento, mas a minha história é minha história, a sua história é sua história. Cada um no seu tempo, na sua velocidade, mas vamos sempre, todos os dias, fosse possível, todos os dias, a gente aproveitar o tempo que nós temos para adquirir algum novo conhecimento em relação ao Cristo. Esse é o ponto, né? E eu entendo que tem esses 1000 seriados e 1000 não sei o quê. E não tem só Netflix, né? Tem History, tem Discovery, tem Nat Geo, tem tanta coisa bacana. Tem. Você pode ficar 24 horas acordado vendo TV que sempre vai ter alguma coisa boa. Mas a questão é, o quanto que isso é útil para minha alma? Vamos entender, queridos, que se for útil para minha alma, eu estou alimentando, fortalecendo a minha alma, portanto, eu mesmo estou fazendo com que o meu caminhar seja
mais leve. Ok? Vamos então parar agora a nossa explicação, porque se deixar. Eu não sei quando foi a live que eu. Quando eu vi, faltava 25 segundos para terminar a live. Eu acho que foi a live de sexta, né? Eu nem lembro. Mas foi semana passada, acho que ocorreu isso. Então, quem quiser agora, pegue a sua água fluidificada, bote seu fone de ouvido, feche a porta, fala para as pessoas: olha, ninguém me incomoda aqui não, que eu vou fazer um troço aqui, fazer uma meditação, um relaxamento. Relaxe. É interessante que a proposta da meditação guiada, do relaxamento induzido, há algum tempo atrás, isso estava circunscrito às terapias alternativas e como o yoga, meditação, budismo. E hoje está dentro da doutrina espírita. A Joana de Ângeles trouxe, não sei se outro espírito antes dela trouxe, mas Joana de Ângeles vai trazer para dentro do espiritismo o conceito da meditação. Olha que coisa bacana. E temos inclusive Divaldo no YouTube. Se você colocar meditação guiada por Divaldo Pereira Franco, você vai ver várias meditações induzidas. Exatamente o que a gente faz. Eu fui saber depois que Divaldo também faz. Olha que bacana, né? Então, é isso mesmo. Vamos nos serenar, vamos nos tranquilizar. Se você puder estar deita. Não, e digo mais, Divaldo, eu vi uma que ele falava que se você estiver sentado ou se você quiser ficar em posição de lótus, que é isso mesmo. Tipo, os monges budistas, é Divaldo falando, gente. Se ele está falando, por que ele está falando? É porque Joana trouxe isso. Divaldo não tira as coisas da cabeça dele. Joana trouxe isso, né? Então isso é muito bacana. A gente está trazendo novos conceitos para a doutrina espírita, entendendo que tudo é ferramenta de autoconhecimento para nos aproximarmos mais do Cristo. Então agora, se você estiver sentado, sinta-se confortável. Se você estiver deitado, melhor ainda. Nesse momento, sinta seu corpo como ele está. Se você estiver deitado, sinta desde os pés até a cabeça o seu corpo na cama, no colchão, no sofá, que seja no chão. Sinta o seu corpo se adequando. Se você estiver sentado, sinta suas costas na cadeira, o seu peso sentado, as suas pernas, os seus pés apoiados no chão. Faça uma respiração profunda e comece a relaxar. A partir de agora, não abra mais os olhos. Não existe obrigatoriedade de inspirar pelo nariz e soltar o ar pela boca. Faça o que for confortável para você. E agora, leve sua atenção para os dedos dos seus pés. Mova sutilmente os dedos dos seus pés. Pare de movê-los e envie um comando mental. Relaxe. Relaxe os dedos dos pés, a planta dos pés, o peito dos pés. Relaxe os calcanhares, os tornozelos. Relaxe as canelas, as batatas da perna. Relaxe os joelhos, a parte de trás dos joelhos. Relaxe a parte da frente das coxas. Relaxe a parte de trás das coxas. Relaxe os glúteos. Relaxe toda a sua área genésica. Nesse momento, faça uma nova respiração profunda e adentre ainda mais
a sensação de paz, serenidade e relaxamento que se adentra no seu corpo e na sua alma. Leve sua atenção agora para os músculos abdominais e relaxe completamente os músculos abdominais. Relaxe os órgãos internos. Leve sua atenção agora para a região da lombar, a base da sua coluna. Relaxe completamente a sua lombar e vá relaxando toda a sua coluna, vértebra por vértebra, até alcançar a nuca. Relaxe completamente a sua coluna. Leve sua atenção agora para os músculos das costas e relaxe completamente os músculos das costas. Relaxe os músculos peitorais. Relaxe a parte da frente dos ombros, a parte lateral dos ombros, a parte de trás dos ombros. Relaxe completamente os músculos que vão dos ombros até o pescoço, conhecido como trapézio. Relaxe completamente os trapézios. Leve sua atenção agora para a parte de trás do braço e relaxe completamente os músculos, os tríceps. Leve sua atenção para a parte da frente dos braços. Relaxe completamente os bíceps. Relaxe os cotovelos. Relaxe os antebraços. Relaxe a palma das mãos. Relaxe os dedos das mãos. Faça uma nova respiração profunda e sinta-se ainda mais em paz, ainda mais relaxado. Leve sua atenção agora para a parte da frente do pescoço e relaxe completamente. Relaxe o queixo, relaxe os lábios, a língua, o céu da boca. Relaxe a mandíbula, relaxe as maçãs do rosto, o nariz. Relaxe os olhos, as pálpebras, as sobrancelhas. Relaxe completamente a testa, todo o couro cabeludo e as orelhas. Mais uma vez, vá até a nuca e intensifique ainda mais a sensação de relaxamento na sua nuca. Faça uma nova respiração profunda. E nesse momento, sinta-se completamente entregue. Caso neste momento você não sinta mais o seu corpo, não se preocupe. Isto é natural e pode ocorrer sim. Permita que neste momento o seu anjo da guarda, a equipe espiritual que se faz presente no seu lar, possa lhe dar um passe. E nesse momento o passe retira de você todas as energias negativas, todas as cargas energéticas ruins que trazemos por todo o seu organismo, físico e psíquico. E a partir de agora, a espiritualidade lhe dá um passe, lhe doando energias que restauram, que fortalecem, que trazem, quem sabe, algum auxílio para alguma dificuldade orgânica ou psíquica que você traga, quem sabe até mesmo algum auxílio para um processo de cura de alguma enfermidade em que você se encontre. E que nesse momento, igualmente, a espiritualidade maior possa limpar todo o seu lar, retirando daí todas as energias negativas e, porventura, a companhia de algum irmão espiritual que não seja para estar no seu lar,
que nesse momento ele seja convidado a se retirar, recebendo o socorro, o esclarecimento, o auxílio necessário. Que neste momento sua casa se torne um santuário do Cristo e que você possa receber as melhores energias possíveis. Neste momento, pode, quem sabe, levar a sua atenção, a sua lembrança a alguém que você saiba que necessite do auxílio do Cristo. E você então, somente de pensar a espiritualidade maior que se faz presente, vai captar o seu pensamento, vai ler, vai ver o seu pensamento e vai levar igualmente o socorro necessário. Nesse momento, igualmente você pode fazer alguma pergunta ao seu anjo da guarda, rogando a ele que ou agora ou mais tarde, no sono físico, que o seu anjo da guarda possa vir lhe auxiliar neste desafio, nesta dúvida que você tenha ou desafio que você esteja enfrentando. Agora, permaneça em silêncio, de olhos fechados, e repita mentalmente as frases, as afirmações que aqui serão ditas. Eu me amo. Eu me amo. Eu me aceito como eu sou. Eu me aceito como eu sou. Eu me esforço para ser melhor. Eu me esforço para ser melhor. A cada dia de minha vida, eu me torno uma pessoa melhor. A cada dia de minha vida, eu me torno uma pessoa melhor. Eu aceito o meu semelhante. Eu aceito o meu semelhante. Eu compreendo que o meu semelhante também está em aprendizado. Eu compreendo que o meu semelhante também está em aprendizado. Deus está sempre comigo. Deus, meu Pai, está sempre comigo. Deus ouve as minhas preces. Deus, meu Pai, ouve as minhas preces. Deus me ajuda a ser melhor. Deus, meu Pai, me ajuda a ser melhor. Eu me amo e amo também o meu semelhante. Eu me amo e amo também o meu semelhante. Permaneça nesse estado. Sinta a paz de Jesus te envolver. Sinta nesse momento que os seus batimentos cardíacos diminuem ainda mais. E uma luz azul, branda, mansa, acolhedora,
te envolve por completo. Sinta-se em paz. Para aqueles que quiserem permanecer nesse estado, permaneçam sem pressa de sair. Para aqueles que quiserem e puderem, permaneçam nesse estado, nesse presente que cada um de nós está se dando. Para aqueles que desejem retornar, não abram os olhos, não se movam ainda, permaneçam como estão e a partir de agora, o mais sutilmente que puder, movam os dedos dos pés, movam os dedos das mãos e vão despertando cada parte de seu corpo. Não abram os olhos ainda. Desperta os pés, as pernas, as coxas, as mãos, os antebraços, os braços, os ombros. E agora espreguiça. Se você estiver deitado, rola para um lado, rola para o outro. Estica o corpo. E somente por último, lentamente, mais lentamente que puder, abra os olhos. Aos que estiverem retornando, sejam bem-vindos de volta. E vamos nesse momento, que faltam aproximadamente 2 minutos para terminarmos a nossa live, vamos fazer uma prece a Jesus, fechando novamente os nossos olhos. Amigo Jesus, querido Mestre, nós te agradecemos, Senhor, profundamente pelo presente que recebemos de Ti. Agradecemos por esse momento de estarmos mais vinculados ao nosso anjo da guarda, aos espíritos familiares, aos espíritos protetores. Agradecemos pelo passe que recebemos, pela limpeza em nosso lar que foi feita, pelo socorro prestado aos mais necessitados. Nós te agradecemos, Senhor. Pedimos perdão, Mestre, por nossa imaturidade espiritual ainda e te rogamos por este motivo. Tenha misericórdia de nós e nos auxilie em nossas imensas misérias e fraquezas, nos estendendo a mão em socorro, auxiliando-nos a termos a força necessária, Senhor, para vencermos a nós mesmos, para estarmos mais vigilantes com o que assistimos, com o que lemos, com o que ouvimos, com o que falamos, com o que fazemos. Auxilia-nos, Senhor, a sermos espíritos mais maduros, a termos a força e a coragem necessária de fazermos aquilo que é certo, que nem sempre é aquilo que queremos. Auxilia-nos, Senhor, a termos a nossa consciência como o nosso guia e a Ti, Mestre Jesus, Teus ensinamentos, Tua vida e Tuas atitudes como nosso modelo. E dessa forma, então, rogamos a Ti mais uma vez. Faça conosco a oração que Tu mesmo nos ensinaste. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa, Pai, as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. E em nome de Deus, nosso Pai, em teu nome, Mestre Jesus, em nome de todas as equipes espirituais envolvidas neste culto do Evangelho no Lar, pela equipe de coordenação, nós damos